Olá a todos e todas, eu sou Tatiane Guimarães, pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação da FGV Direito SP, e essa é a nossa última, sexta entrevista, da série de conversas com especialistas sobre direito autoral, para a gente explorar principalmente, o universo de temas e polêmicas que surgem quando a gente fala direito autoral na internet. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a parceria com o IRIS, o Instituto de Referência em Internet e Sociedade, e o Placamãe.org. Foram dois parceiros incríveis nesses 6 meses de trabalho, de publicações, de entrevistas. Então, enfim, a gente agradece muito a parceria deles. E hoje, então, para fechar nossa série, a gente vai falar com o Vitor Doring da Silveira. Ele é o nosso pesquisador aqui do CEP, então a conversa vai ser bem em casa aqui mesmo. Vou pedir para ele que ele se apresente, antes da gente começar a conversar sobre o que é remoção de conteúdo, responsabilidade de intermediários e como tudo isso está ligado, ao direito autoral, principalmente no Brasil. Então, Vitor, é um prazer ter aqui você para a gente poder fechar nossa série em casa. A gente agradece a disponibilidade e a palavra é toda sua. Tiane, muito obrigado. Obrigado também pelo convite para participar dessa última edição aqui da série. Um prazer tremendo poder conversar um pouco sobre esse assunto. E me apresentando, meu nome é Vitor Dorinda Silveira, eu sou pesquisador do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação da FGV Direito SP. Agora já faz algum tempo, eu coordeno esse projeto sobre direito autoral na era digital, reforma do direito autoral, junto com a Tatiane, aqui já faz mais ou menos um ano, e a gente, enfim, a gente tem levado nessa frente algumas discussões de ponta sobre as necessidades de reforma do direito autoral no Brasil e os termos nos quais essa discussão é feita fora do Brasil e em que termos ela pode ser feita aqui também, né? Eu também sou mestre e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP. Hoje eu conduzo meu doutorado lá. Enfim, em termos de apresentação, acho que em termos gerais, acho que isso é mais ou menos o que é importante. Bom, acho que nós podemos agora, nós podemos partir agora para as perguntas. Perfeito, obrigada. Então, começando então já direto, a primeira pergunta é sobre remoção de conteúdo, né? Como é que funciona, a ideia de remoção de conteúdo violador de direito autoral, de acordo com a nossa LTA, né? Uhum. Bem, como você sabe, Tatiane, a Lei de Direitos Autorais ela não tem uma previsão específica sobre remoção de conteúdo, por uma razão bastante natural, né? A LDA ela é de 1998, né? Ela é, portanto, anterior ao surgimento de muitas questões caras e relevantes e atuais de debates sobre direito autoral na internet hoje em dia. Enfim, ainda que ela seja do mesmo ano que outras leis que são mais atualizadas, né, como no caso dos Estados Unidos, o Digital Millennium Copyright Act, a nossa lei, a Lei 9.610 de 98, ela tem um contexto muito ainda analógico, ela foi pouco reformada desde então. Então, quando a gente fala de remoção de conteúdo, nós não podemos olhar tão a fundo na LDA por respostas para como lidar com essa questão, né? Porque nós podemos olhar para a LDA para buscar exatamente a pergunta para uma resposta, que é quando que um determinado uso ou reprodução de um determinado conteúdo que é autoralmente protegido, é ou não é lícito, né? Essa é a pergunta que a LDA efetivamente responde. Sobre remoção de conteúdo, nós precisamos olhar um pouco além para outras leis que nós temos no Brasil, outra legislação, um pouco da jurisprudência, e assim nós conseguimos entender e esclarecer um pouco mais essa questão, né? Eu acho que é importante começar dizendo que quando nós tratamos de remoção de conteúdo, nós estamos tratando de duas coisas diferentes, né? Uma é uma remoção de conteúdo que é provocada, feita a pedido de terceiros, e outra é uma remoção de conteúdo que é feita voluntariamente por uma plataforma, né?
A remoção que é provocada feita a pedido de terceiros significa eu, que sou uma pessoa, um titular de um direito autoral, que encontro um conteúdo que autoralmente que eu entendo que fere meus direitos, informo por algum meio aquela plataforma sobre a existência daquele conteúdo, peço para que ele seja removido, a plataforma pode ou não atender meu pedido, né? Enfim, isso é uma hipótese, nós aqui estamos tratando do balizamento entre os determinados direitos, nós estamos tratando se a plataforma tem ou não obrigação de atender o meu pedido, e a que sanções ela estaria sujeita se ela escolher não atender meu pedido. Quando nós falamos de remoção de conteúdo que é voluntária, que eu vou me concentrar aqui, que nós vamos explorar a primeira, né, um pouco mais para frente, quando tratamos de remoção que é voluntária, nós estamos falando sobre políticas de remoção de conteúdo que fere direitos autorais, que são implementadas por plataformas por conta própria, ou seja, sem provocação, a partir dos seus termos de uso, né? E quando nós falamos em termos de uso, nós estamos falando de contratos, né? Termos de uso nada mais são do que um contrato de adesão, né? É um contrato que é imposto pela plataforma aos seus usuários, né? Então, as leis se aplicam a ele, aos termos de uso e, portanto, a remoção de conteúdos são, naturalmente, o Código Civil, são o Código de Defesa do Consumidor, a imensa maioria dos usuários tem relação de consumo, principalmente pessoas físicas, especialmente pessoas físicas, têm relações de consumo com as plataformas digitais, e, é claro, o Marco Civil da Internet também, né? Então, né, quando a gente fala em remoção de conteúdo, nós estamos falando de cumprimento de contratos e do direito de plataformas de fazerem cumprir os contratos que elas estabelecem com os usuários, assim como em que termos o que elas podem e não podem fazer sob justificativa de fazer cumprir esses contratos, né? Então, nesse sentido, né, tanto o CDC como o Marco Civil da Internet impõem deveres de transparência, impõem que termos de uso devem respeitar o direito à privacidade, a liberdade de expressão dos usuários, né, isso é muito importante, mas, né, o Marco Civil nem o Marco Civil da Internet, nem o CDC impõem de uma forma clara procedimentos, deveres procedimentais das plataformas a respeito de remoção de conteúdo, né? E isso é uma razão pela qual pela qual esse assunto ressurge, vira e mexe no debate legislativo. Ano passado, você certamente se lembra do projeto de lei de transparência, responsabilidade e mais alguma coisa na internet, a lei de desinformação Liberdade. digital, liberdade, isso. O chamado PL das fake news, né, PL da desinformação, que buscava coibir, impor deveres às plataformas para coibir desinformação digital no Brasil, mas também criava alguns deveres procedimentais das plataformas de tratar a remoção de conteúdo com normas de devido processo, etc. Tal. Porque hoje em dia, essas políticas, elas adotam, nas plataformas maiores principalmente, elas adotam critérios de devido processo, de contraditório, ampla defesa, mas a partir de normas próprias delas, a partir de políticas internas das próprias plataformas, né? Então, nós temos hoje uma certa dificuldade, uma certa lacuna mesmo na legislação a respeito de remoção de conteúdo, né? O Marco Civil ele prevê simplesmente uma obrigação de que no artigo 20, de que quando a plataforma remover conteúdo a pedido de um terceiro, né, a pedido de um terceiro, ela tem que informar o usuário das razões de remoção, eventualmente da decisão judicial que fundamentou aquela remoção, mas ele não impõe deveres similares para a remoção de conteúdo que é feita de forma voluntária, né? E quando nós olhamos para como as plataformas tratam boa parte do conteúdo que é autoralmente protegido na internet, nós vemos um pouco a complexidade dessa questão, né? Aqui, quando eu falo disso, eu estou falando do mecanismo que elas empregam, que as maiores plataformas empregam para remoção de conteúdo autoralmente protegido, que é o Content ID, né? Content ID nada mais é do que um sistema que compara, né, que cruza conteúdo que é visual,
enfim, conteúdo audiovisual em geral e conteúdo literário, texto, cruza esse conteúdo com bancos de dados de obras protegidas e assim identifica possíveis correspondências, possíveis violações de direito autoral e assim notificam os titulares de direito autoral para que eles possam, se quiserem, tomar medidas, sejam medidas judiciais ou medidas administrativas na própria plataforma, que podem incluir pedir para que aquele conteúdo seja removido, pedir que deixar aquele conteúdo rolando, mas pedir para se beneficiar de alguma forma da monetização daquele conteúdo. Se for uma obra musical, excluir o áudio mantendo o vídeo. Então, assim, eu tenho uma história particular com isso, porque até hoje o vídeo de formatura da minha formatura de colegial era um vídeo de várias fotos da turma com uma música tocando. A música foi removida e só ficaram as fotos. Foi bem chato. Mas isso, na verdade, enfim, essas práticas são bastante corriqueiras, né? Bastante corriqueiras para prevenir pirataria digital da parte das plataformas, né? Mas na prática as políticas de remoção de conteúdo elas são muito baseadas nessa formulação privada das plataformas, né? Elas não estão tão sujeitas de forma tão direta à lei. O que a lei coloca são deveres gerais de transparência, de lealdade contratual, garante a interpretação favorável ao consumidor dos contratos de adesão quando houver obscuridade, mas não tem um procedimento, um dever claro sobre como remoção de conteúdo deve acontecer quando ela é feita voluntariamente pela plataforma, né? Então, isso é um tema, né, que vira e mexe volta a ser discutido de alguma forma no âmbito legislativo, porque se reclama de uma possível falta de isonomia. Mas, em termos de remoção de conteúdo, esses são os termos gerais como o direito brasileiro rege o tema. Perfeito. Adorei essa fala, acho que foi bem boa mesmo, assim, deu para entender bastante. E você já começou a falar um pouco sobre responsabilidade de intermediários, a gente podia entrar um pouco nela, né, ver como que ela se relaciona ao direito autoral no Brasil. Assim, já começou a falar, mas vamos aprofundar nela agora. Perfeito, Tatiane. A responsabilidade de intermediários no Brasil, eu vou ter que explicar um pouco sobre o que é responsabilidade de intermediários, especificamente, né? Responsabilidade de intermediários é um tema que no fim do direito, que no fim das contas tenta responder exatamente uma pergunta, que é quando um usuário compartilha ou produz, veicula um conteúdo ilícito, né? Pode ser um conteúdo ilícito em uma plataforma digital, qual é o grau de responsabilidade dessa plataforma em relação àquele conteúdo? Essa é a pergunta que a responsabilidade de intermediários tenta responder, porque você tem várias possibilidades diferentes de como tratar esse tema, a partir dos critérios, assim, dos regimes, dos tipos de responsabilidade civil que nós temos no direito privado, né? Então, você pode ter um regime de responsabilidade objetiva, um regime muito, muito aberto de responsabilidade, pelo qual a plataforma poderia, em tese, ser responsabilizada em qualquer hipótese por um conteúdo ilícito produzido por um usuário dela, né? Ou você pode ter, no outro limite, uma isenção de responsabilidade, dizer a plataforma não é responsável nunca por conteúdo que fira direitos, e direitos autorais especificamente, que é produzido por um usuário dela. No meio disso, naturalmente, nós temos muitas outras opções, muitas outras formas de formular esses regimes, né? E é importante a gente deslindar um pouco eles, né? No Brasil, né, nós temos uma discussão jurisprudencial antiga sobre o tema, e o que o Marco Civil da Internet fez foi criar um regime de responsabilidade civil que alguns autores chamam, eu pessoalmente chamo, de regime de notificação judicial e derrubada, né? Ou ordem judicial e derrubada, que é o seguinte: se uma pessoa que se veja de alguma forma prejudicada por um conteúdo, diga que aquele conteúdo é ilícito, né? Fere minha honra, um conteúdo desinformativo de alguma forma, discurso de ódio, enfim, e pede para que aquele conteúdo seja removido, né?
A plataforma, ela pode remover, se isso estiver de acordo com os termos de uso da plataforma, tal, ou se ela, ou com a política de remoção da plataforma, ela pode remover, mas se ela não remover, ela não responde para aquele conteúdo junto com o usuário que produziu, né? Ela só responde se a parte prejudicada, a parte supostamente prejudicada, entrar na justiça, tiver uma ordem judicial liminar ou em sentença, ou liminar provisória definitiva, mandando remover o conteúdo e a plataforma descumprir. A partir desse momento, ela se torna solidariamente responsável com o usuário pelo dano gerado por aquele conteúdo, né? Então, o Marco Civil da Internet estabeleceu esse procedimento, pensando basicamente em proteger, que seria um regime eficaz para balizar o exercício de direitos, proteger liberdade de expressão de usuários, proteger também direitos de terceiros na internet. Mas, né, o Marco Civil também criou uma exceção expressa no artigo 19, parágrafo 2º, né? Ele criou uma exceção expressa a esse regime, prevendo que para casos de violação de direitos autorais, danos gerados de violação de direitos autorais, o Marco Civil não se aplica, né? O Marco Civil, né, nesse tocante, né, o artigo 19 não se aplica, a princípio, né? Depende de lei específica. Ele estava deixando isso para discussão sobre reforma da lei de direitos autorais, que já estava em vigor na época, como ainda está em vigor hoje, mas que é uma questão em aberto, né? Então, diante disso, o regime de notificação, o regime de responsabilidade de intermediários para direito autoral no Brasil é no regime de notificação e derrubada, que é uma plataforma que consiste basicamente em uma plataforma notificada sobre aquele conteúdo que viola o direito autoral, e se ela não remover, com a notificação extrajudicial, e aquela parte entra na justiça para processar o usuário para aquele conteúdo. Se aquele conteúdo de fato for violador de direito autoral, a plataforma responde junto por não ter atendido a notificação extrajudicial. Esse é o regime hoje para a responsabilidade de intermediários no Brasil. E a importância do tema, perdão, para direito autoral, né? E a importância de a gente discutir esse tema no direito autoral é justamente porque balizar esses direitos, criar regras procedimentais é essencial para a gente garantir que esses vários direitos vão ser devidamente protegidos, mas também para evitar que pessoas possam, de alguma forma, abusar do sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um vídeo que é um vídeo eu produzi, né, um conteúdo meu, e, portanto, ele é protegido pelos direitos autorais. Perfeito. Se uma pessoa pega trechos desse vídeo e coloca em um outro vídeo no qual ela está me criticando, por exemplo, criticando o meu vídeo. Porque, por exemplo, o meu vídeo às vezes pode ser insensível, o meu vídeo pode ser sobre política, e a pessoa está fazendo uma crítica a mim. E ela não está usando aquele conteúdo de uma forma realmente, ela não está reproduzindo, ela não está realmente me plagiando, ela está reproduzindo trechos basicamente para me criticar. Bom, esse tipo de conteúdo, de uso, né, de uso de obra protegida, seria a princípio ilícito, a princípio, né? Mas e se eu simplesmente notificar uma plataforma e pedir para que aquele conteúdo seja removido por violação de direito autoral, porque como você pode ver, tem partes desse vídeo que batem com aquele outro vídeo que fui eu que fiz, né? E se eu for avisado pelo Content ID, eu sou notificado e eu uso do Content ID para derrubar aquele conteúdo. Eu estou abusando do sistema, né? Eu não estou querendo proteger um direito meu, eu estou querendo coibir uma crítica a mim, né? Então, e se o regime de responsabilidade for muito amplo, o resultado a plataforma não vai querer saber de proteger os direitos dessa pessoa que está me criticando, proteger a liberdade de expressão. Ela vai, para não se arriscar, simplesmente remover aquele conteúdo, porque aquilo pode ir para a justiça e o juiz pode decidir que aquilo realmente viola os meus direitos autorais, e aí a plataforma vai responder junto, independentemente do que ela estava tentando fazer, né? Então, é por isso que é muito importante, da mesma forma, no extremo oposto. Se plataformas tiverem isenção total de responsabilidade, o estímulo delas para proteger direitos autorais não existe, né? Então, a princípio, claro, fora de uma esfera contratual de prestação de serviço, consumidor, etc., mas juridicamente esse estímulo não existe. Então, é por isso que responsabilidade de intermediários é importante para o direito autoral, porque a gente está falando de um sistema que baliza o exercício desses direitos para a gente ter uma governança que permita uma remoção de conteúdo com base em critérios,
e que proteja direitos de uns, ao mesmo tempo de consumidores, usuários, das plataformas e dos terceiros titulares de direito autoral. Perfeito, maravilha. E agora a gente podia entrar na discussão sobre Notice and Takedown, Notice and Notice, qual a diferença entre os dois, né, de onde que eles surgem, enfim. Perfeito. Eu mencionei o regime de Notice and Takedown, ou notificação e derrubada. Basicamente, né, o regime de notificação e derrubada, ele surge juridicamente no Brasil, ele passa a ganhar proeminência a partir de uma decisão, de um precedente importantíssimo do Superior Tribunal de Justiça de 2010, um recurso especial relatado pela ministra Nancy Andrighi, que estabeleceu a posição que até hoje é seguida pelo STJ no que se refere ao regime de responsabilidade de intermediários antes do Marco Civil da Internet. Naquele contexto, né, o STJ avaliou a questão e discutiu qual era, afinal de contas, o grau de responsabilidade de intermediários no Brasil que o direito brasileiro permitia concluir. Basicamente, se era responsabilidade objetiva ou subjetiva, né? Naquele contexto, né, o STJ entendeu que não fazia sentido falar de responsabilidade objetiva para provedores de aplicação, para intermediários, por conteúdo produzido por usuários, porque falar nisso significaria que quando o fato da plataforma digital existir significa que ela compra automaticamente o risco de um usuário produzir um conteúdo ilícito e ferir direitos e, portanto, ela responde junto com esse usuário. Né? Isso, né, basicamente, a partir da teoria do risco, esse seria o entendimento. O STJ rechaçou essa possibilidade, dizendo, olha, o fato da plataforma da plataforma existir, você necessariamente não significa que ela esteja comprando esse risco. Necessariamente usuários vão produzir conteúdo, a plataforma existe justamente para isso, ela não tem um dever prévio de editorar, de controlar o conteúdo, filtrar o conteúdo dos usuários antes que ele se torne online. Então, não faz sentido falar em responsabilidade objetiva. Faz sentido falar em responsabilidade subjetiva, né? Ou seja, responsabilidade da plataforma por culpa da plataforma. A partir do momento em que ela deixa de tomar as medidas que ela efetivamente pode tomar para impedir violações de direitos. E a pergunta é, bom, em que momento essa obrigação surge? A partir de que momento a plataforma precisa agir? E o STJ entendeu que o que fazia mais sentido era era entender que esse momento surge essa obrigação surge a partir do momento em que o intermediário é notificado, é informado pela parte ofendida de que aquele conteúdo existe, né? Portanto, por notificação extrajudicial, né? Claro, a parte, se quiser, pode entrar direto na justiça, intimar, enfim, apresentar uma petição inicial. A partir do momento que a plataforma for receber a petição inicial, né, for intimada da petição inicial, for citada no processo, ela também já se torna ciente e obrigação nasce aí se não tiver havido notificação extrajudicial antes, né? Essa é a ideia geral. Isso é o regime de notice takedown no Brasil. Pois bem, o regime de notice takedown, ele é muito antigo, na verdade. Há 20 anos, há 20 anos atrás, existia um consenso de que esse regime era bastante funcional para determinar a remoção de conteúdo e distribuir direitos de uma forma eficaz, né? Então, basicamente, uma das primeiras leis que tratou desse tema especificamente foi de novo, o Digital Millennium Copyright Act, não a lei dos Estados Unidos, de 98 também, mas ele está presente em muitas outras jurisdições. O que acontece? Desde essa época, se passou a se rediscutir o tema cada vez mais e se olhar para o regime de notificação e derrubada com uma visão muito mais crítica. Por quê? Porque se começou a pensar que era um regime que poderia ser facilmente distorcido e que pessoas interessadas, mal intencionadas, poderiam abusar dele com certa facilidade, né? Se eu preciso simplesmente notificar a plataforma sobre um conteúdo supostamente ilícito para que aquele conteúdo seja removido, e se a plataforma não remover, ela está comprando o risco de que vai entrar na justiça, aquele conteúdo vai ser declarado ilícito, e aí a plataforma responda junto, né? Em vez de ela comprar esse risco, faz muito mais sentido ela só remover aquele conteúdo, né, liminarmente, e
o usuário que produziu, basicamente, que se vire depois, assim, que tente recorrer nos meios que a própria plataforma der ou na justiça. E, bom, com que frequência pessoas que têm conteúdo removido na internet entram na justiça para tentar reverter essa decisão? Não é comum, é bem raro, né? Enfim, então, o que se começou a entender é que o regime de Notice Takedown, ele oferece, na verdade, alguns riscos a direitos, liberdade de expressão especificamente, direito de consumidores, que não, que não se via no começo, né? Então, você começa a discutir outros regimes de responsabilidade que são aperfeiçoados em relação a ele. Um deles, eu já expliquei aqui, é o nosso no Brasil, que é aplicável a tudo na internet, menos direitos autorais e também a hipótese de disseminação de imagens pornográficas, imagens de nudez não consentidas, né? Tirando essas duas hipóteses, tudo no Brasil esse regime do Marco Civil da Internet, de notificação judicial, que exige que um juiz avalie a pertinência jurídica do pedido antes que a plataforma possa ser responsabilizada, né? Que existe justamente para criar um filtro adicional para evitar que a plataforma possa ter incentivo de censurar, né? Mas existem outros modelos também, e aí a gente entra no regime de dupla notificação, Notice and Notice, que está na pergunta. O Notice and Notice, ele é um regime especificamente canadense, né? Ele é um regime, ele tem origem especificamente no Canadá, né? E ele tem sido bastante discutido como um regime que oferece algumas vantagens em relação à notificação derrubada e que pode ser mais equânime, né? Então, o que ele propõe é basicamente que a parte ofendida notifique a plataforma e a plataforma, ao invés de ter que remover o conteúdo, etc., o que ela faz? Ela avisa o usuário responsável por aquele conteúdo sobre a notificação e aquele usuário tem a possibilidade de remover aquele conteúdo, né? Ele tem a possibilidade de remover aquele conteúdo ou ele tem a possibilidade de discutir, né, a legalidade daquele conteúdo, né? Enfim, discutir a legalidade daquele conteúdo. O benefício, a questão é a seguinte: a plataforma, em nenhum momento, ela faz um juízo com base nesse regime, né? Em nenhum momento ela é obrigada a fazer um juízo sobre se aquele conteúdo é lícito ou ilícito, né? Essa é a vantagem. Né? Quer dizer, veja, ela pode fazer isso com base nos critérios de remoção de conteúdo voluntário, não provocado. É importante ter essa distinção. Mas ela, em nenhum momento, por esse regime, precisa fazer esse juízo, né? Então, se ela seguir o procedimento que é colocado pela lei, ela não é obrigada, ela não pode ser responsabilizada por aquele conteúdo se ela seguir o procedimento. Se ela receber a notificação, notificar outra parte, enfim. Mas a ideia é criar mas a ideia, na verdade, é essa, né? Criar esse sistema para que as partes possam, enfim, possam aderir, para que o usuário possa aderir à remoção ou possa contestar, enfim, criar todo o procedimento para que aquilo possa ser talvez resolvido extrajudicialmente, né, internamente, antes que a parte ofendida resolva, se quiser, ir à justiça, né? Claro que a parte ofendida também pode optar, na verdade, por esse procedimento, por se beneficiar da monetização do conteúdo também, né? No Canadá é assim. Pois bem, o regime de dupla notificação ele é bastante, apesar de não ser tão conhecido na prática, né, por quem estuda o tema, ele é muito referenciado como uma alternativa interessante na notificação derrubada, que preserva, na verdade, promove uma isenção de responsabilidade das plataformas caso elas sigam a lei, e, portanto, ele mantém uma neutralidade das plataformas em relação ao conteúdo que é produzido pelos usuários deles, né? E, portanto, ele tenderia a proteger mais direitos. No Brasil, um dos projetos que existem, né, antigo já, para reformar a lei de direitos autorais, é de justamente criar um regime similar ao de dupla notificação no Brasil. Ele estava no anteprojeto do Ministério da Cultura da época do ministro Juca Ferreira, do começo da década passada, né, que acabou nunca chegando ao Congresso de fato, e ele está também no PL 2370 de 2019, de autoria da deputada Jandira Fegali,
que hoje está parado na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, né? Então ele cria um regime de dupla notificação e, portanto, adota isso e abole o Notice and Takedown para direito autoral no Brasil. Em geral, as diferenças entre eles são basicamente essas, e, enfim, comparativamente, pessoas, organizações, especialistas engajados em defesa de direitos digitais costumam preferir o de dupla notificação, por mais que seja um regime muito específico do Canadá e sem muita experiência em outros lugares, né? Mas eles não necessariamente veem o regime de dupla notificação como o melhor regime possível. Isso já é uma discussão um pouco mais complexa. Mas eles, sem dúvida, preferem relação de regime de notificação derrubada, porque entendem que ele preserva mais direitos e ele mantém um papel de isenção da plataforma em relação ao conteúdo que eles entendem que é essencial para proteger a liberdade de expressão na internet. Maravilha. Queria continuar nessa linha de explicação de termos e etc, para você explicar um pouco o que são os safe harbors. Perfeito. Safe harbor é uma palavra que ela quer dizer porto seguro, né, literalmente, e é um termo que ele surge muito a partir da discussão sobre remoção de conteúdo, governança da internet, do começo enfim, de 20 anos atrás, basicamente, com a promulgação do DMCA e outras legislações que envolvem remoção de conteúdo, especificamente em direito autoral, né? Basicamente, a ideia é a seguinte, né? Você tem algumas regras dessas leis que garantem um grau de isenção de responsabilidade para plataformas em relação ao conteúdo que é produzido pelos usuários delas, né? Nesse sentido, a ideia é que a plataforma seria um porto seguro, né? Um safe harbor, né? E essas regras se chama de safe harbor provisions, né? Regras de porto seguro. A ideia geral é uma plataforma ela não pode ser a princípio responsabilizada pelo conteúdo produzido por um usuário, como, por exemplo, um porto não poderia, a princípio, ser responsabilizado pelo tipo de navio assim que embarca e zarpa desse porto, né? Então, a ideia geral é limitar, a ideia geral é dizer, se as plataformas elas cumprem certos requisitos procedimentais, etc., elas não respondem, né, elas não respondem por conteúdo seja produzido por usuários, ou seja, significa na prática uma restrição que diz, olha, não é possível a responsabilização objetiva, né, não é possível a responsabilização objetiva de plataformas por conteúdo ilícito produzido por usuários, né? Ou seja, não existe a possibilidade de você dizer, olha, eu entrei aqui nessa plataforma e eu encontrei um conteúdo que viola os meus direitos, logo logo a plataforma tem que responder por isso. A ideia é, não, você tem que notificar a plataforma, né, você tem que cumprir o procedimento para que a plataforma remova aquele conteúdo, e se ela não cumprir aquele procedimento, aí ela pode ser responsabilizada. Esse procedimento nós já discutimos aqui, que são vários, né? No regime de dupla notificação é receber a notificação de uma parte, notificar outra, etc. Enfim, nesses termos. No regime de notificação derrubada significa receber a notificação extrajudicial, preciso remover, se não, foi para a justiça, decidiram que é ilícito, eu respondo junto, né? E no regime brasileiro, na legislação judicial, que não é o regime de direito autoral, mas o regime geral brasileiro, né, de responsabilidade de intermediários, você precisa de uma ordem judicial, né? Ou seja, recebi lá uma liminar, uma sentença mandando eu tirar, eu tenho que tirar e acabou, né? Se não, eu respondo. Pois bem, nos últimos 10 anos, especificamente, nós vimos titulares de direitos autorais discutirem muito essa questão e questionarem muito as Safe Harbor Provisions, né? Questionarem até que ponto essas Safe Harbor Provisions não estão, de certa forma, protegendo, né, protegendo violadores de direito autoral, permitindo que pessoas abusem do sistema para violar direito autoral de alguma forma, enfim, usando isso e desestimulando plataformas a tomarem medidas efetivas para coibir violações de direito autoral, né? E eles começaram, a partir disso, a propor uma série de reformas, né, das legislações de direitos autorais voltadas a aumentar o espectro de responsabilidade das plataformas e, na prática, acabar
com o princípio, né, de que elas são um porto seguro, né? Um dos primeiros movimentos macro que você vê nesse sentido, claro, é em 2010, 2011, com os 2 projetos de lei, né, enfim, foram muito discutidos no mundo inteiro, mas são dos Estados Unidos especificamente, que são o Stop Online Piracy Act, SOPA, e o Protect Intellectual Property Act, PIPA, né, que foram 2 projetos naquele momento que buscavam reformar, né, a legislação de direito autoral na internet, buscando, entre outras coisas, aumentar muito o espectro de responsabilidade das plataformas para facilitar muito a remoção de conteúdo, enfim, criando esse incentivo draconiano, né? Incentivo para que as plataformas retirassem esse conteúdo, enfim, né, remover esse conteúdo liminarmente, nem esperassem uma notificação daqueles do titular, mas tomassem medidas proativas, etc. Enfim, essa questão. O problema disso fica meio evidente pelo que eu já respondi nas perguntas anteriores, né? Quando você cria esse arcabouço, né, de incentivos, o que você está dizendo para as plataformas é o seguinte: adote as políticas de remoção mais draconianas possíveis, voluntariamente, termos de uso, etc. Porque porque se alguém fizer alguma coisa sob a sua supervisão, você responde, né? É isso que você está dizendo. E para as plataformas menores, as plataformas maiores, elas podem até querer comprar a briga, né? Elas podem até se estruturar de uma forma que seja mais ou menos funcional. As plataformas menores, elas tendem simplesmente a serem draconianas em ponto, porque elas não têm os meus recursos para lidar com esse tipo de vigilância constante, permanente de conteúdo, né? E, bom, você tem, assim, mais recente, claro, o SOP e PIPA não passaram, né, na época, teve uma reação muito forte de grupos envolvidos, engajados na defesa de direitos digitais na época, em defesa da liberdade de expressão, então os projetos não passaram, né? Mas, desde então, muitos movimentos de reforma mais rígidos, mais pró-titular de direitos autorais, mais protetivos, têm se guiado pelos termos gerais do SOPA e do PIPA, né? Então, uma das reformas, né, que mais atraem críticas nesse sentido dos últimos anos é a reforma de 2019 do Regulamento de Direitos Autorais da União Europeia, né, cujo artigo 17 prevê expressamente isso, né, prevê expressamente que a partir do momento que plataformas têm um dever proativo, não em exatamente todos os casos, mas em muitos casos, um dever proativo de remover, de coibir conteúdo que seja ilícito, especialmente conteúdo que seja autoralmente ilícito, né, enfim, pirataria digital, sob pena de serem responsabilizados solidariamente. Ou seja, ele cria espectros onde é possível uma responsabilização objetiva, né? Então, a maior importância de se discutir Safe Harbor, né, é a gente lembrar por que Safe Harbor é uma coisa que foi teorizada, por que medidas de porto seguro foram implementadas e como que alguns movimentos de reforma mais recentes tentam, de alguma forma, desconstruir essa necessidade, dizer que é um termo ultrapassado, etc., e abrir brecha para a responsabilização objetiva de plataformas, que é um movimento bastante temerário em termos de proteção de liberdade de expressão e de direitos de consumidores, enfim, de usuários enquanto consumidores na internet. Bom, e por falar em movimentos de reforma, acho que a nossa última pergunta pode ser uma pergunta mais opinativa. A gente quer saber o que você acha, assim, sobre a responsabilidade de intermediários no contexto de reforma da nossa lei de direitos autorais, né? Como é que está sendo hoje? Já mencionou alguns PLs, mas é legal a gente fechar com a opinião nossa, né, do CEP, assim, que a gente andou fazendo a pesquisa. É isso. Uhum, perfeito. Enfim, no CEP, né, o nosso projeto, como você sabe, a responsabilidade de intermediários para direito autoral é um dos eixos centrais do nosso projeto de reforma de direito autoral, justamente porque é um tema muito central, né? Eu já expliquei por que é importante discutir isso para direito autoral, porque é importante a gente criar um esquema, uma série de procedimentos que protejam direitos, que assegurem um exercício dos direitos dos vários atores envolvidos, usuários, plataformas, titulares de direito autoral, que seja funcional, né? Basicamente, seja funcional, que seja menos danoso possível, que vá desestimular pessoas a buscarem direitos o menos possível, que vá desestimular
estimular bastante um uso de má fé mesmo, assim, abusivo dessas regras. Enfim, esse é o desafio geral de responsabilidade de intermediários. Bom, quando nós olhamos para como a reforma acontece no Brasil, é importante ter em mente uma coisa. Não existe hoje uma referência clara de como a reforma brasileira da LDA, com a reforma da LDA, vai acontecer, né? Esse é um tema antigo, né? Então, nós tivemos já vários momentos em que se discutiu uma reforma. Até recentemente o tema parecia ter sido deixado de lado, mas aí nós tivemos em 2019, uma consulta pública da Secretaria Especial de Cultura a respeito do tema, que coletou impressões de especialistas, organizações de sociedade civil. Responsabilidade de intermediários foi um dos temas mais contribuídos, etc. E desde então nós avançamos pouco em termos práticos, mas tivemos sinalizações importantes. Houve mais cedo esse ano uma liberação de uma minuta da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual do Governo Federal, né, organizada sob a liderança do Ministério da Economia, né. Ela foi liberada para consulta pública, nós contribuímos, consulta pública, CEP, contribuímos, e o que ela propunha em termos de reforma da Lei de Direitos Autorais era, claro, mudança da Lei de Responsabilidade de Intermediários. Ela não dizia exatamente em que termos ela pretendia reformar, reformar esse aspecto da legislação atual. Mas o tom geral da ENPI, da forma como ela foi submetida à consulta pública, é muito voltado a proteger direitos de autores, proteger direitos de criadores, para garantir segurança jurídica e, assim, criar um ambiente institucional favorável ao desenvolvimento da economia criativa. E, bom, por que isso isso, claro, obviamente um objetivo nobre, é importante, mas é importante ter em mente que isso não pode ser o único horizonte para uma reforma da LDA em relação à responsabilidade intermediária especificamente. Por quê? Porque esse é um norte que parece indicar um objetivo de tornar o regime de responsabilidade mais amplo, né, para que as plataformas assim se engajem de forma mais forte, mais proativa na defesa, na proteção de direitos autorais, combate à pirataria. O problema é, quando nós falamos de um fomento à economia digital, economia criativa, e da proteção de direitos autorais, nós não estamos falando simplesmente em titulares de direito autoral, enfim, pessoas que detêm direitos sobre obras protegidas, da forma como a gente entende tradicionalmente. Nós estamos falando também de usuários que produzem conteúdo, que muitas vezes recorrem ao uso de obras protegidas, mas um uso bastante comedido, bastante limitado, que produzem remixes, né, que produzem até hipóteses protegidas expressamente para a lei atual, como paródias, né, enfim, e que produzem com conteúdo derivado de alguma forma. Isso é uma parte muito importante da economia criativa que também merece proteção, né? Então, se você tenta enrijecer muito o regime de responsabilidade de intermediários, pensando que assim você vai proteger direito de autores, o que você tende a criar um ambiente muito ruim para a criação, um ambiente muito ruim para a economia criativa, né? Então, bom, nós não sabemos, assim, bom, mais recentemente, desculpa, eu lembrei disso agora, mais recentemente o tema voltou um pouco à tona, com a minuta de decreto que foi divulgada, minuta de decreto regulamentar do presidente Jair Bolsonaro, que pretende reformar o decreto regulamentar do MCI que está em vigor hoje. E além dos vários pontos, não vou entrar de forma pormenorizada no decreto, que realmente não é relevante para essa discussão, mas uma das coisas que eram previstas era atribuir um poder regulatório para a Secretaria Especial de Cultura e para que ela pudesse, nos termos do decreto, proteger os direitos autorais, né, de usuários sobre o conteúdo, né, sobre o conteúdo dos seus posts, etc., enfim, que são removidos de plataformas.
é uma discussão bastante esquisita, né, no fim das contas. Obviamente, o fato de se um post é protegido por direito autoral, isso não significa que a plataforma não possa removê-lo de acordo com seus termos de uso, mas essa discussão parece entrar de uma forma bastante impertinente no debate como um todo de direito autoral e de remoção de conteúdo, né? Ainda seja mais na esfera da remoção voluntária e menos na responsabilidade de intermediários, é importante trazer isso aqui como um pouco do estado da arte. E bom, o que isso indica, de qualquer forma, é que o que esses elementos indicam é que nós podemos estar caminhando para uma discussão e algumas propostas sobre reforma da LDA em relação à responsabilidade de intermediários mesmo, que podem nos impor alguns retrocessos, né? Naturalmente, ainda tem muito caminho para rodar nesse sentido. O anteprojeto ainda não existe, no do executivo ainda não existe, embora nós saibamos que em algum momento ele será proposto. O projeto da Câmara está, por enquanto, parado, e essa discussão ainda vai ser tratada longamente pelo Legislativo. Mas é importante que a gente tenha em mente os riscos que um endurecimento muito grande do regime de responsabilidade pode criar. É importante a gente ter em mente que o regime atual de notificação e derrubada ele já tem limitações que já foram constatadas, então nós não estamos sequer no melhor dos mundos nesse sentido. E é importante que a reforma desse capítulo da LDA seja feita de uma forma articulada com outros capítulos que são muito importantes também para que nós tenhamos uma governança internet melhor e uma proteção dos direitos envolvidos. Então, por exemplo, antes de você mexer se você vai mexer em responsabilidade de intermediários, podemos discutir isso, deixar mais rígido, a gente pode discutir, mas é impensável fazer isso sem você garantir regras mais claras de limitação de direito autoral que vão permitir a usuários saber em que termos eles podem produzir legalmente conteúdo a partir de outro conteúdo que é autoralmente protegido e sobre o qual eles não têm direitos. Se você não faz isso, você só endurece o regime. Nem estou dizendo que você deveria endurecer o regime, mas se você fizer isso, endurecer o regime sem fazer isso, na prática você está inviabilizando muitos negócios digitais e prejudicando o trabalho de muitos criadores, né? Então, em termos gerais, assim, de forma mais, acho que em termos de opinião mesmo do centro, o que nós entendemos é isso, né? Nós ainda temos muito a trabalhar em termos de reformar a responsabilidade de intermediários no Brasil para proteger mais liberdade de expressão e mais direitos de usuários, e não menos, né? Para dar mais segurança jurídica, mas, e no contexto da LDA, ainda tem muito caminho para cursar, não temos ainda um parâmetro de lei de projeto de lei para discutir, mas nós vemos alguns avanços, algumas sinalizações de retrocesso que não são animadoras. É muito importante ficar de olho nessas questões. Perfeito, acho que você trouxe vários pontos muito interessantes, acho que deu uma porta de entrada para o pessoal que quiser começar a realmente ver esse tema. Acho que o pessoal consegue explorar a liberdade de expressão, acesso à cultura, né, e vários outros temas em relação à responsabilidade de intermediários. Mas, enfim, eu agradeço as suas respostas. Queria saber se você tem alguma fala final para a gente poder fechar nossa conversa. Eu destacaria, eu destacaria que hoje, enfim, hoje em dia a gente pode parecer que a questão de reforma reforma do direito autoral, da LDA, é uma questão muito secundária em relação a muitas outras discussões na esfera pública que nós estamos tendo agora. Talvez ela seja mesmo, né? No meio ainda de uma pandemia, ainda com um horizonte difícil de recuperação, etc. E mesmo, enfim, então ela pode parecer uma agenda menos importante. Mas eu acho que o que eu gostaria de deixar, né, dessa entrevista é que a discussão sobre responsabilidade de intermediários, e especificamente na esfera de direito autoral, ela não é simplesmente ela não é uma tecnicalidade, ela não é uma discussão muito própria ao campo, ela não é uma discussão que interessa apenas a criadores. Ela é uma discussão sobre exercício de direitos, sobre liberdade de expressão, né, nas redes, e sobre sobre o balizamento de regras, né, sobre a criação de regras que possam permitir um funcionamento mais eficiente mesmo da esfera pública
na internet brasileira, né? Então, como a gente faz para que o discurso não seja coibido arbitrariamente com base, enfim, com base na lei, com base numa interpretação descabida da lei, né? Como é que a gente faz para proteger direitos de uma forma que não vai ferir direitos de outros, né? Como é que a gente garante um funcionamento eficaz disso? A chave para tudo isso está na discussão, claro, tem outros aspectos da reforma de direito autoral que são centrais a isso, mas um dos aspectos centrais para discutir isso é procedimento. É procedimento entender o que cabe a quem responde pelo quê, e a responsabilidade de intermediários é o tema-chave para discutir procedimento em governança internet e emissão de conteúdo, né? E a razão pela qual no direito autoral isso é especialmente sensível é porque o direito autoral, embora ele não tenha, obviamente, este fim, esse escopo, né? O direito autoral ele é um dos campos que mais pode ser instrumentalizado, né? Que mais pode ser instrumentalizado para fins que não são os fins dele, que podem ferir direitos em certas hipóteses, né? É por isso que quando a gente olha para o direito autoral, a gente tem que pensar, obviamente, na coibição da pirataria digital, obviamente, na produção de direitos de autores e o fomento da economia criativa, mas entender de uma forma mais ampla que a economia criativa não são só os titulares tradicionais de direito, as associações tradicionais, mas também os usuários, também os criadores derivados, e entender que, e claro, entender que não são apenas essas pessoas que são afetadas por um regime de direito autoral disfuncional. Também são pessoas quaisquer, pessoas que não criam conteúdo propriamente artístico, criam outro tipo de conteúdo, pessoas exercendo liberdade de expressão, e pessoas que talvez não criem conteúdo, mas que consomem conteúdo, e que, portanto, também têm direito também tem direito a um ambiente digital mais plural e mais funcional, né? Então, o que eu destacaria dessa discussão é que a responsabilidade de intermediários, mesmo na esfera de direito do autor, especificamente na esfera de direito do autor, é um tema, enfim, um tema que diz respeito à democracia digital no Brasil, né? E a uma organização funcional do exercício de direitos digitais no Brasil, né? É por isso que esse tema, a despeito de toda, enfim, a despeito da gravidade e tal, e da importância de muitos outros temas importantes da agenda de direito digital, é um tema que merece ainda um espaço bastante prioritário e no qual nós temos que avançar muito nos próximos anos. Bom, perfeito, obrigada pela fala de fechamento, acho que você não podia ter fechado melhor. Fiquei aqui, então, um convite para vocês acompanharem o nosso evento, né, que a gente vai ter dia 18. O pessoal que está vendo isso depois, mais para frente, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem esse evento. A gente vai juntar diferentes setores, né, empresa, terceiro setor e autores, né, a Abramos, que vai representar autores na internet, eles vão discutir sobre tanto a responsabilidade de intermediários, limitação, né, e exceção de uso aqui no Brasil, pensando no contexto, né, de reforma do Brasil. Então, acho legal que a gente não vai deixar esse assunto morrer, a gente vai continuar falando sobre isso. E, enfim, eu agradeço a quem está assistindo aqui em casa. Acessem as páginas, né, do CEP, do IRIS, do Placamãe, os nossos parceiros. E assistam os nossos outros vídeos, né? A gente tem 5 vídeos anteriores a este aqui que estamos fechando a série. E agradeço, né, pela parceria de novo, o Iris e Placa-Mãe. E a gente vê vocês no próximo evento, então. Até mais, gente. Obrigada. Até mais, gente.